Olá a todos e vamos direto ao assunto. Pessoal, vocês que me acompanham há mais de 10 anos, que vieram lá desde o Casando Verbo, quando nós tínhamos pouquinhos inscritos e acompanharam até a gente atingir 360, 370 mil inscritos, agora estão aqui comigo. Vocês sabem que durante todo esse tempo eu avisei, uma terceira G mundial está se aproximando. As pessoas vieram muitas vezes aqui fazer troça dizendo que isso era jossa. Ou seja, eles falavam que isso era uma coisa ordinária, que não tinha sentido nenhum e vinham aqui para dar risadas. Agora eu acho que não tem mais ninguém rindo, porque as pessoas que ignoram os fatos agora estão tendo eles esfregados em seus narizes. Eu falava também, e por enquanto ainda é algo não muito visível, mas que de fruto disso aqui tudo surgirão 10 novas organizações, 10 novos reinos globais, né? Pois é, e agora nós temos uma figura aí, que é uma figura-chave nas coisas que estão acontecendo no mundo. Ele tem grande responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo no mundo, que é o senhor George Soros, dizendo que o conflito na Ucrânia pode ser, sim, o início da terceira G. Isso aqui ele disse agora, dia 25 de maio de 2022. Nós já vamos voltar aqui para analisar o que ele disse, mas eu quero chamar a atenção não só para o que está acontecendo na Ucrânia, porque isso aí, conforme ele disse, é o início. Nós já vamos explicar por quê, mas vem mais coisa por aí. Por exemplo, isso aqui, veja o que diz essa matéria. Ela pergunta, os americanos estão preparados para lutar uma G-Nuke por causa de Taiwan? Por que eles perguntam isso? Será que os Estados Unidos estão preparados? Porque eles sabem que está vindo. Eu tenho avisado, virá. Infelizmente virá, pessoal, porque as coisas foram montadas para que isso acontecesse. Todo o cenário está montado. Aí vai chegar um momento em que simplesmente a coisa vai desandar. As consequências de uma G Estados Unidos-China por causa de Taiwan precisam ser compreendidas. Olha só o que ele está falando aqui, porque tem alguns analistas que ainda não entenderam o que está para acontecer. Então ele diz assim, um presidente que sofre de um caso ocasional de diarreia verbal por causa de brigas políticas é uma vergonha. Um presidente repetindo comentários soltos sobre assuntos internacionais é perigoso. Esse veículo aqui era o tipo de veículo que elogiava muito Biden, e agora está falando esse tipo de coisa, dizendo que ele fala ocasionalmente de diarreias verbais, que ele solta comentários perigosos sobre assuntos internacionais, e aí agora ele está reclamando que pela terceira vez o presidente Joe Biden declarou uma nova política dos Estados Unidos em relação a Taiwan, apenas para que seus funcionários insistissem que nada mudou, porque o Biden fala aquilo que é dito nos bastidores, ele já parece que não está muito bom, então ele ouve lá nos bastidores, ele vem e fala em público, mas aquilo era para ficar só nos bastidores. Aquilo o quê? Que os Estados Unidos vai enfrentar a China, vai enfrentar, óbvio, e não é por Taiwan, porque Taiwan é um entreposto entre a China e o domínio da hegemonia mundial que os Estados Unidos não querem perder. Veja só, Taiwan está aqui, eu vou mostrar no mapa mais uma vez, vou repetir aquilo que eu já falei várias vezes. A China, ela tem essa costa ao norte, no Mar da China Oriental, e a costa aqui do Mar da China Meridional. Mas Taiwan não é uma ilha insignificante, ela é uma ilha grande, se você comparar com todo o litoral, e ela divide os dois litorais do Mar da China Oriental e Meridional. Então você imagine que você tem de manter metade da sua força aqui e metade aqui, e se algo acontecer com a sua força aqui em cima, essa aqui de baixo não pode ir para ajudar. Por quê? Porque ela estará ocupada, ela estará bloqueada por Taiwan, porque Taiwan é como se fosse um super porta-aviões que não pode afundar. É uma ilha. Como é que vão afundar uma ilha? Eu falei isso outra vez, as pessoas não compreenderam. Eu não estou falando de um porta-aviões de verdade que fica flutuando na água. É uma ilha que é um super porta-aviões. Então, ela bloqueia o acesso de um lado para o outro e, principalmente, ela impede que a China se liberte aqui para os mares. Então, Taiwan é importante para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos continuem dominando os mares. Os Estados Unidos tem aqui um adversário local que inclusive foi domado aí pelos Estados Unidos, mas
mesmo que não fosse, ele é um adversário que está numa posição não tão privilegiada. Ele, se fosse o caso, né, se tivesse todas as condições, fecharia talvez o Golfo do México aqui, mas toda essa costa leste e toda a costa oeste dos Estados Unidos é livre. Então, não por acaso, né, os Estados Unidos é o herdeiro dos países navegadores aqui do velho mundo, né? E a China gostaria de almejar isso porque o comércio se faz por mar, né? Mas Taiwan é um obstáculo, então eles querem tomar Taiwan não por Taiwan, mas por conta de eliminar o obstáculo. E aí, algumas vertentes norte-americanas estão preocupadas, né, que os Estados Unidos vai ter de enfrentar uma GNUC por conta de Taiwan. Não é por conta de Taiwan, é por conta da posição norte-americana. E George Soros, que tem grande responsabilidade pela história do século, uma boa parte da história do século passado, e adentrou o início desse século também com grande responsabilidade por várias das coisas que estão acontecendo, está avisando. Conflito na Ucrânia pode ser o início da terceira G. Você acha que pode? Para mim, ele está dizendo, olha, eu acho que a coisa desandou, né? Então, o bilionário húngaro-americano, George Soros, afirmou que o conflito na Ucrânia pode ter sido o início dessa terceira G. Então, foi o início, não é que será. Ele diz, olha, pode ter sido já, porque isso pode trazer mais coisas, uma das quais essa questão de Taiwan. E ele diz mais, que a civilização pode não sobreviver. Óbvio, porque depende. Eu até acho que é um exagero isso. Por quê? Porque eu acho que a terceira G vem, sim, acho que vem. Mas eu acho que ela não será tão devastadora quanto estão imaginando. Eu acho que ela será pontual. Não que não será devastadora, mas ela não será tanto quanto, né, ele diz aqui que poderia arrasar toda a civilização. Acho que isso não. Para ele, a única maneira de conter esse processo seria derrotar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o mais rápido possível. Por quê? Porque na mentalidade deles não pode existir ninguém que os possa contrariar. Só que, será que o presidente Putin realmente é uma força opositora ou ele está ali simplesmente para que se desencadeie algo de nível global para derrubar todas as oposições ou tentar que se derrube todas as oposições a esse mundo que George Soros, por exemplo, projetou? Porque até então existia uma pessoa aqui, outra ali, falando qualquer coisa em contrariedade a isso, mas uma pessoa aqui, outra ali, não tem significância nenhuma, por mais que os povos falem isso, falem aquilo, não importa o que se fala, o que importa é o resultado das coisas. E aí nós vemos que Vladimir Putin, quando ele adentra na Ucrânia, ele deixa de simplesmente falar. Ele toma um ato que afronta diretamente o projeto hegemônico do liberalismo globalista. É óbvio, é isso que aconteceu. Então ele está dizendo, olha, nós não vamos recuar, em outras palavras, se você compreender o que ele está dizendo, nós não vamos recuar e nós temos de derrotar Putin o mais rápido possível, porque nós temos de superar esse obstáculo. Ou seja, ele não fala em eles recuarem. Não, ele fala que devem avançar e avançar mais rapidamente. E será que Putin vai aceitar ou ele vai mandar setas terminais aí para todos os cantos, né, que se opuserem a ele? As declarações foram feitas durante um jantar ontem em Davos, na Suíça, onde acontece agora o Fórum Econômico Mundial. Então ali os grandes economistas, políticos, os nomes aí de representatividade popular, os grandes artistas se reúnem, né? Eles traçam as suas estratégias, discutem elas e depois levam à execução. Então ele diz, mais uma vez, a invasão pode ter começado a terceira G e a civilização pode não sobreviver. Devemos mobilizar todos os nossos recursos para que a G termine logo. Como é que eles pensam em fazer isso? Pressionando com o máximo de poder possível a Rússia. Mas isso pode acabar saindo pela culatra. O investidor e filântropo, porém, se mostrou cético quanto ao cessar-fogo na região. Lógico, não haverá, porque é uma questão de sobrevivência total da elite russa também. A classe dominante russa sabe que se recuar agora, acabou, né?
Um cessar-fogo é inatingível porque não é confiável. Putin teria que iniciar negociações de paz, o que ele não fará, porque seria equivalente a desistir. Não é simplesmente desistir, seria equivalente a capitular. Basta ver o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu no Iraque e o que aconteceu em vários outros países que não foram com a força total, né, contra essa força aí que Soros representa. Então a guerra na Ucrânia chegou ao terceiro mês com centenas de vítimas e deslocados. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que iria diminuir o ritmo da ofensiva, que foi contestado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Então quase 30 mil russos caídos, né, mais de 200 aeronaves abatidas, milhares de tanques russos perdidos, veículos e outros equipamentos, e várias baixas, né? Então questionou, e aí eles dizem, eles querem encobrir com mentiras de que não estão lutando com força total. Então o Zelensky, que faz parte de toda essa estratégia que foi desencadeada, porque primeiro que ele concordou em ingressar na OTAN, que era um tratado que existia há tempos de que não aconteceria. Colocou toda a Ucrânia agora sob vitimização da Rússia, né, sob o alvo da Rússia. Uma destruição completa. Nós devemos nos lembrar que tanto Ucrânia quanto Polônia possuem um povo altamente católico, algo que é bastante sugestivo do porquê que ninguém está realmente defendendo a Ucrânia, né, pessoal? Se vocês pararem para analisar quem é que está envolvido, vocês vão entender por que a Ucrânia está sendo arrasada e por que muito provavelmente a Polônia também acabará sendo envolvida nisso tudo. Aí os números informados pelo presidente ucraniano não puderam ser verificados com fontes independentes, eles dizem. A Rússia não tem informado a quantidade de baixa que sofreu. Então esse grande teatro mundial, aí, um teatro macabro, né, continua indo adiante. Aí o Soros diz, acredito que Putin é muito inteligente, está fazendo uma espécie de chantagem à Europa, ameaçando cortar o gás. Na verdade, ele não está ameaçando, ele já está cortando. Tem vários países que já não têm mais o gás russo. Mas, na verdade, seu caso não é tão sólido como pretende. Porque eles estão pesando as coisas segundo as questões financeiras. Mas a Rússia, na minha opinião, ao se coligar com a China, está sendo suprida de mantimentos de outra maneira. Né? Que tipo de mantimento? Não necessariamente dinheiro, mas os equipamentos que ela vai precisar para montar suas próprias máquinas de ataque e defesa, vamos chamar assim. Então, a situação no mundo é essa, pessoal. A situação no mundo é essa. A China e a Rússia estão unidas e vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer. Ele faz aqui críticas à China. O tradicional jantar promovido por Soros em Davos é um dos eventos mais aguardados das elites políticas e empresariais globais na cidade suíça. A última vez foi em 2020. Soros, fundador da Open Society, também usou o discurso desse ano para mirar novamente em outro alvo habitual, o presidente chinês Xi Jinping. Ele chamou Xi e Putin de ditadores, cujos países representam a maior ameaça à sociedade aberta. Eles estão unidos em uma aliança que não tem limites. Então aqui ele mesmo admite. Isso é um fator aí interessante de que Soros ele não costuma fazer o que muitos da classe dominante fazem. Ele fala diretamente o que está acontecendo mesmo. Lógico, não vai falar tudo, mas ele fala bem mais do que a maioria. Ele diz, eles também têm muito em comum. Eles governam por intimidação e, como consequência, cometem erros incompreensíveis. Putin esperava ser recebido na Ucrânia como um libertador. Xi Jinping está aderindo a uma política de zero flagelo que não se sustenta. Qual é o problema do zero flagelo da China? Que está afetando já os domínios onde Soros tem seus capitais. Então, a situação simplesmente desandou. Desandou, eu acho que não tem retorno, eu tenho falado isso desde o começo. Já desde o primeiro dia eu disse, olha, isso aí começou a terceira G. E agora, pessoas aí com destaque mundial, falando para líderes mundiais, né, dentro de um fórum econômico mundial, está dizendo a mesma coisa. Então, eu simplesmente continuo reforçando aquilo que eu disse desde o começo.
E é bom, né, que aqueles pouquíssimas pessoas aí que estão me ouvindo, né, diante de uma massa de pessoas a nível do Brasil, que façam os seus devidos preparativos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.